Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que encontra-se estudando para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Eu sou o professor Luiz Fernando e dou continuidade àquilo que estávamos estudando. O que estávamos estudando, professor? A lei que trata do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Conforme a lei, vamos ingressar agora na seara da posse irregular, ilegal. Não é, na verdade, nem irregular, né? É ilegal, da posse e do porte de arma de fogo ilegal. E por que agora o senhor não fala irregular e sim ilegal? Porque, em tese, conforme o artigo 6º da lei, porte de arma de fogo de uso restrito e a posse de arma de fogo de uso restrito são proibidos. Pega lá. Vamos lá no artigo 6º, voltando. Porte de arma de fogo de uso restrito é proibido. Cuidado com isso. Aqui eu vou falar no artigo 16. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Novamente trabalhando com aquela classificação de uso permitido, de uso restrito, de uso proibido. Eu não vou encontrar dentro do Estatuto do Desarmamento a classificação das armas de fogo que são de uso proibido, das armas de fogo que são de uso restrito, das armas de fogo que são de uso permitido. A lei aqui é uma lei penal em branco heterogênea. Eu preciso da complementação de outra lei ou de outra portaria para que possa, então, entender a classificação de arma de fogo de uso permitido, de arma de fogo de uso proibido e de arma de fogo de uso restrito. Tratando de arma de fogo de uso restrito, basicamente falando, o que consta na portaria é eu dizer que são aquelas armas de fogo que são consideradas automáticas ou semiautomáticas, aquelas armas de fogo onde eu aperto o gatilho e vou conseguir deflagrar vários disparos de uma só vez. Eu não vou ter aquela condição de intervalo para atirar uma vez eu aperto, depois aperto de novo, não. Apertando o gatilho, sai várias rajadas. Perfeito? Então, seguindo. Tratando do artigo 16, as duas condutas vão ser ali reunidas. Tanto possuir, tanto a posse quanto o porte de arma de fogo de uso restrito vão ser trabalhados no artigo 16. Olhem isso. E outra coisa, quando a gente for falar do artigo 16, vamos lembrar de uma conduta prevista lá na Lei de Crimes Hediondos e que mudou com o pacote anticrime, que vocês devem tomar muito cuidado. Adiantando o assunto lá dos crimes hediondos. Hoje, com o pacote anticrime, possuir ou portar arma de fogo de uso proibido é considerado crime hediondo. Antes do pacote anticrime, eu tinha o artigo 16 caput na condição de crime hediondo. Arma de fogo de uso restrito. Com o pacote anticrime foi modificado esse entendimento. E agora eu tenho tanto a situação de portar e possuir arma de fogo de uso restrito e uso proibido? Não. Agora, com o pacote anticrime, eu tenho a seguinte situação. Considera-se crime hediondo a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. Vamos chegar lá e eu vou demonstrar para vocês isso com maior clareza. Artigo 16, lendo aí de olho na telinha, possuir a posse, deter, portar o porte, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação regulamentar. A pena vai ser de reclusão de 3 a 6 anos e multa. E eu tenho que destacar para vocês a seguinte situação. Muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Por que eu tenho que ter esse muito cuidado, professor? Porque é o seguinte, gente. Tratando aqui desse ilícito, o primeiro momento,
eu tenho que observar que é arma de fogo de uso restrito. Sendo arma de fogo de uso restrito, eu tenho que registrar essa arma de fogo onde? Eu tenho que registrar essa arma de fogo no SINARME? Não é no SINARME. Arma de fogo de uso restrito eu vou registrar no Comando do Exército. Comando do Exército, no SIGMA, que vai fazer o controle das armas de fogo de uso restrito. Então, compete ao Comando do Exército fazer o controle de arma de fogo de uso restrito. O Comando do Exército faz o controle de arma de fogo de uso restrito e também das armas de fogo que são para caçadores, para atiradores e para colecionadores. Além disso, o que eu destaco para vocês que é importante de ser observado é a seguinte situação. É aquela condição onde o simples fato de possuir ou portar vai ser enquadrado como aí conduta criminosa. Arma de fogo de uso restrito. Arma de fogo de uso restrito. Eu não vou fazer como eu faço uma classificação para aquela arma de fogo de uso permitido. Porque a arma de fogo de uso permitido, eu tenho um capítulo, na verdade eu tenho um título, tenho um artigo para a posse e tenho outro artigo para o porte. Eu tenho o artigo 12 para a posse e tenho o artigo 14 para o porte. Aqui, quando é arma de fogo de uso restrito, eu vou acrescentar as duas modalidades no mesmo artigo, posse e porte. E, além disso, eu tenho que destacar que, nessa condição, quem vai fazer o registro da arma de fogo de uso restrito é o Comando do Exército. Além disso, eu tenho que tomar cuidado porque essa conduta antes de portar ou possuir arma de fogo de uso restrito era considerada hedionda, contudo, a lei com o pacote anticrime mudou. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorrem. Então, equipara-se a conduta de arma de fogo de uso restrito àquelas situações onde eu vou suprimir ou alterar a marca, numeração ou qualquer sinal de identificação da arma de fogo ou artefato, mesmo sendo arma de fogo de uso permitido, se eu suprimir ou se eu alterar a marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo, vamos supor, eu tenho um número de registro. Perto do gatilho eu vou ter um número de registro. 1, 2, 4, 5. E vamos supor que é uma arma da carga do Estado. É uma arma destinada para os policiais militares. Aí vai ter ali a destinação, né? Não o destinação, mas a destinação correta da arma. Tendo essa destinação correta da arma, uma pessoa de forma ilegal compra aquela arma. Vamos supor que aquela arma é de uso permitido, é uma .40. Lá na portaria vai falar, .40 é de uso permitido? Perfeito. Aí eu compro a arma de forma irregular. Eu falo, nossa, esse número aqui eu tenho que raspar ele para que eles não consigam identificar o real dono dessa arma. Aí eu pego e vou o quê? Raspar o número. Que, ó, agora eu não consigo identificar direito qual o número que consta aqui. Só vejo alguma coisa muito mal apagada. Eu vou falar, uai, gente. Agora não dá para identificar. É arma de fogo de uso permitido. Mas como houve a supressão ou alteração daquela marca, eu vou falar que a partir desse momento, mesmo sendo uma arma de fogo de uso permitido, mas com a supressão da sua numeração, ela torna-se a minha conduta de portar ou possuir aquela arma de fogo, enquadra-se numa conduta de arma de fogo de uso restrito. Conseguiu entender? Mesmo que, a primeiro momento, lá na portaria, entenda que a arma de fogo é de uso permitido, mas a supressão, a raspagem do número daquela arma de fogo vai ser classificada como arma de fogo de uso restrito. Porque houve uma alteração da identificação daquela arma. A partir do momento que houve uma alteração da identificação da arma, eu não consigo identificar de onde veio aquela arma. Isso vai impactar diretamente para que eu possa resolver um crime. Perfeito? Depois, inciso 2º,
modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, para fins de dificultar, de qualquer modo, induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Eu tenho uma 38. Ou se não, melhor, eu tenho uma .40. .40 não é automática. Mas eu conheço um armeiro, uma pessoa que é responsável por fabricar armas ou para consertar armas, que ele me fala, essa .40 sua aí, que não é automática, eu consigo instalar um dispositivo nela que ela passa a ser automática. Ela vai disparar que nem doido. Vai dar várias rajadas. Vai se tornar uma arma automática e automaticamente, tornando uma arma automática, ela vai se tornar uma arma de fogo de uso restrito. Eu transformando essa arma em uma arma de fogo de uso restrito, eu vou responder automaticamente por utilização de arma de fogo de uso restrito. Inicialmente eu comprei a arma era uma arma de fogo de uso permitido, mas eu alterei ela a ponto de transformar ela em uma arma de fogo de uso restrito. Vou responder pelo crime de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito. Da mesma forma, quando eu compro uma 38, eu pego aquela 38 cano longo, aquela bonitona, prata, que você puxa ela assim, 2 horas puxando a arma, até você conseguir sacar ela da cintura. Igual faroeste. Eu olho para a arma e eu penso, nossa, se eu encaixo mais um cano aqui e deixo ela mais para baixo, e consigo, onde tem o tambor, fazer alguma escultura a ponto de transformar ela em uma bengala, eu vou andar com uma bengala na rua, todo mundo vai achar que é uma bengala, mas na verdade é uma arma. Eu vou colocar o gatilho aqui, ó, nesse local, no punhal. Eu não vou precisar mais de apertar um gatilho. Eu apertando o punhal, ela faz o disparo. Transformei ela em um objeto inofensivo. No primeiro momento eu olho para ela e falo, ó, bacana a sua bengala, hein? Bonitona. Gostei dela. Ele fala, é mesmo? Gostou? E aquele dia que você estava rindo de mim na rua, hein? E agora, o que você vai fazer? Eu falo para ele, ô, irmão, vou brigar com você não, você está de bengala aí, você está passando por um momento de dificuldade, não vou brigar com você. Ele fala, é uma bengala? Eu vou te mostrar o que é isso. Aí já levanta ela assim, eu já olho para aquele cano, aquela cor ali fechada em decorrência de ser uma arma, em decorrência daquilo não ser uma bengala e sim ser uma arma. Eu vejo aquele buraco de um cano e vejo que aquilo não é uma bengala. Então se tornou inofensivo. É arma de fogo de uso proibido. Não pode utilizar aquela arma de fogo, porque ela tem um caráter inofensivo, mas na verdade ela é uma arma. Ele alterando aquela 38, cano longo, que antes era considerado uma arma de fogo de uso permitido, e agora passou a ser uma arma de fogo de uso proibido, eu vou falar na condição de utilização de arma de fogo de uso proibido e automaticamente enquadrando no artigo 16 da lei. Falei sobre isso, vamos pular aqui. Possuir, detiver, inciso terceiro, de olho no quadro. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. O que isso significa? Eu tenho uma bomba, eu tenho uma granada na minha casa. Se eu tenho uma granada na minha casa, o que vai acontecer? Arma de fogo de uso restrito. Eu vou ter uma conduta equiparada à posse irregular de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ah, professor, mas eu tenho ali uma bomba de efeito moral. Também é arma de fogo de uso restrito? Não, conforme entendimento do STJ. Estatuto de Desarmamento, ali no caso, a jurisprudência, a minuta da jurisprudência. Vamos para o ponto importante da jurisprudência. A conduta de portar uma granada de gás lacrimogêneo, ela não tem capacidade de explosão, ela não tem aquele impacto de explosão que uma granada de verdade tem. É uma granada de gás lacrimogêneo. Ela vai dar uma pequena explosão e vai soltar uma fumaça de gás lacrimogêneo. De gás lacrimogêneo. Outra de gás de pimenta não subsome ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único,
inciso 3º da Lei 10.826. Por quê? Porque aquela granada de gás lacrimogêneo, ela não tem um impacto bélico para ser considerada uma granada. Para ser considerada uma granada de verdade, eu tenho que ter uma carga explosiva enorme, a ponto de destruir algo, a ponto de destruir aquela parte daquele local onde estou. Conseguiu entender? Uma dinamite. Eu coloco ela no caixa eletrônico, ela explode o banco. Aquilo é uma bomba, aquilo é uma granada, na verdade não é uma granada, mas é um artefato com capacidade explosiva. Mas, da mesma forma, uma bomba com gás de pimenta, ela não tem o mesmo impacto. A capacidade explosiva dela não vai gerar em torno de tal situação. Eu tenho que observar a carga explosiva daquela bomba, pois senão eu ia enquadrar todo artefato explosivo como um artefato enquadrado lá no artigo 16. Imagina uma pessoa, uma bomba garrafão, não sei se já ouviram falar, mas aquelas bombinhas que a gente compra. Não é a bombinha estralo, não, é aquela maior que você coloca no tijolo e dá ali uma explodidinha no tijolo. Se acontecesse tal fato, eu ia falar, aquilo é um artefato explosivo, mas é um artefato explosivo de menor potencial. Se é um artefato explosivo de menor potencial, eu não vou enquadrar como artefato explosivo. Para enquadrar em artefato explosivo, eu tenho que ter uma massa ali explosiva grande, eu tenho que ter uma causalidade de impacto enorme, ou causalidade de impacto grande. Eu não posso pegar uma simples bomba pequena, ou senão uma granada de gás lacrimogêneo, uma granada de pimenta, de gás de pimenta, e falar, ah, não, essa aqui também vai enquadrar. Bomba de efeito moral, a mesma coisa. Aquela capacidade de explosão dela é pequena, então eu não posso utilizar como um efeito aqui capacitante de ser considerado artefato explosivo. Então, quando a gente lê esse inciso 3º, possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, eu tenho que observar que esse artefato explosivo ele tem que ter uma capacidade bélica, uma capacidade de explosão grande. Vamos lá. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Aquilo que eu já tinha até demonstrado para vocês inicialmente, onde eu tenho aquela arma de fogo, onde eu tenho o local de identificação da arma raspado, suprimido ou apagado. Junto a isso, vender, entregar, fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. E aqui, gente, não é a condição onde eu estou entregando uma arma de fogo, basicamente, de uso restrito. Simplesmente eu entregar a criança ou adolescente arma de fogo, vender para ela arma de fogo, eu vou enquadrar naquela situação onde eu vou trabalhar com o artigo 16. Vendi uma arma de fogo para criança ou adolescente, artigo 16. Que, vender, entregar ou fornecer. Além disso, inciso 6º, produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou aqui explosivo. O que isso quer dizer? Eu tenho a munição da arma de fogo. Eu tenho o culote ali daquela munição. Eu utilizei uma munição de .40, o culote caiu no chão. Eu falo, eu conheço um armeiro que ele consegue reciclar esse culote. Vou levar todos esses culotes para eles. Culote é aquela cápsula que é deflagrada da arma de fogo, o projétil é arremessado, basicamente explicando, e o culote ele cai no chão. Aquele culote eu pego e reaproveito ele. Se eu faço isso, vai enquadrar no artigo 16 também. E por que tem essa previsão, professor? Uma reciclagem. Reciclar é bom, não é não? Não, porque naquele culote, atrás do culote, tem toda a identificação do lote que foi comprado aquela munição, bem como
quem foi aquela pessoa que comprou aquele lote. Quando eu for acessar o sistema do Sinarme, ou quando eu for ali, através do sistema do Sigma, observar o registro, eu vou saber de onde veio. Mas se eu reciclo, eu não vou ter a real ideia, pois, através da reciclagem, eu vou chegar a um ponto, eu vou chegar a uma classificação errada do verdadeiro dono daquela arma, no caso daquela munição. Perfeito? Ô, gente, eu vou dar uma pausa no próximo bloco. Eu volto trabalhando com o parágrafo 2º da lei.